Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês a partir de agora no nosso canal. Arthur, do Red Bull Bragantino, se pronunciou e falou sobre o Flamengo e sobre o Palmeiras também, dois clubes em que o Arthur é especulado nesta janela de transferências. Tem orçamento do Flamengo para a temporada 2023 prevê receita acima de 1 bilhão. É isso mesmo, muita grana. Vamos falar também sobre as metas do Flamengo. O Flamengo divulgou hoje as suas metas esportivas, orçamentárias, né? Para a temporada 2023. E, Jorge Jesus quer voltar ao futebol brasileiro. Tem clube de olho já no JJ, a gente vai falar sobre isso. Tem a preparação do Flamengo para o clássico contra o Vasco domingo, Vasco eliminado. Situação do Vasco complicadíssima. Será que teremos aí quem estará à disposição do Vitor Pereira? Tem também, gente, tema polêmico, hein? Conselheiro do Flamengo entrou com ação para mudança de estatuto para que o Rodolfo Landim possa ter um terceiro mandato. A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Você que está chegando por aí, já deixa o dedo no like, já deixa o seu dedo no like aqui, se inscreve aqui no nosso canal também, que é muito importante para a gente, viu? Sem mimimi, galera. A gente vai falar também sobre o mercado da bola do Flamengo, mas vamos começar falando sobre a polêmica do dia. Porque o conselheiro José Carlos Peruano, ele foi candidato, inclusive, à presidência do Flamengo, ele propõe um terceiro mandato do Rodolfo Landim, o que é proibido no Estatuto do Flamengo. O Estatuto do Flamengo proíbe 3 mandatos, o máximo são 2 mandatos. Então, ele propõe uma mudança no estatuto, tá? Para que o Rodolfo Landim possa ser eleito pela terceira vez. O que vocês acham sobre isso? Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? É um tema muito polêmico. Eu já vi muitos conselheiros do Flamengo revoltados com essa situação, dizendo que são totalmente contra e que isso não existe e que vão votar contra. Tá? Eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre isso. Mas já adiantando aqui para vocês que eu conversei com muitos conselheiros e a maioria se mostrou contra essa situação. Beleza, galera? Vamos falar agora sobre o Arthur do Red Bull Bragantino, porque tem muitas especulações de que o Flamengo teria interesse na contratação do Arthur. O que eu posso falar para vocês e o que eu sei, gente, é o seguinte, que até o momento o Flamengo não fez nenhuma proposta pelo Arthur do Red Bull Bragantino. O foco do Flamengo estava e está no Ângelo dos Santos, tá? E o Arthur se pronunciou sobre o assunto. No programa da ESPN, ele foi convidado e foi questionado sobre o Flamengo. E se ele tinha recebido alguma proposta do Flamengo, ele falou: vejo nos comentários, resenha dos torcedores, mas chegar para mim não chegou nada. O que ele estava falando? Que não chegou nenhuma proposta do Flamengo para ele. E a informação que a gente tem é que o foco do Flamengo é o Ângelo e não o Arthur do Red Bull Bragantino. O Arthur também foi questionado sobre o Palmeiras. O Palmeiras, sim, tem um interesse mais forte no Arthur e promete até formalizar uma proposta pelo Arthur depois do Campeonato Paulista. E sobre o Palmeiras, ele disse o seguinte: a gente sempre sonha em jogar em grandes clubes. Então é um sonho realmente voltar a jogar com esse time, o Palmeiras. Mas, como falei, foco total aqui no Bragantino. O Arthur já foi, né? Para quem não sabe, o Arthur já foi jogador do Palmeiras. Então ele deixou claro aí que ele tem, que é um sonho para ele voltar a jogar no Palmeiras. E o Palmeiras está interessado no Arthur, promete formalizar uma proposta para ele depois do Campeonato
Paulista. Vamos falar também sobre o mercado da bola do Flamengo, porque o empresário do Fabrício Dias confirmou aquilo que a gente trouxe para vocês nos últimos dias aqui no nosso canal, tá? Em entrevista ao site torcedores.com, ele disse que o Flamengo consultou a situação do Fabrício Dias, mas que não avançou em momento nenhum com nenhuma proposta, que não tem nenhuma proposta do Flamengo por este jogador, este volante, que é o Fabrício Dias. Matheus Uribe, a situação segue na mesma, tá? O Flamengo segue tentando convencer o Matheus Uribe a aceitar a proposta do Flamengo, né? Ele gostou da proposta financeira do Flamengo, foi uma boa proposta financeira, com contrato de 3 anos, mas ele ainda não aceitou. Então o Flamengo está ali, Marcos Braz está o tempo inteiro ligando para ele, mandando mensagem para tentar convencer o Matheus Uribe a se tornar jogador do Flamengo. E hoje o Flamengo também divulgou o orçamento, tá? Divulgou o orçamento para essa temporada de 2023, e o orçamento do Flamengo tá bem gordinho, hein? Tá bem gordinho, gente. O orçamento que prevê a receita esse ano de mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. É a arrecadação que o Flamengo prevê. Muita grana, né? E aí nessa arrecadação tem comercial, direito de transmissões, transferências de jogadores, enfim, tem uma série de situações aí envolvendo, né, essa receita que o Flamengo prevê para esta temporada. E as metas são as seguintes: as metas do Flamengo para 2023 são chegar pelo menos na semifinal da Copa Libertadores, chegar pelo menos na semifinal da Copa do Brasil e ser pelo menos vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. São essas as metas do Flamengo para 2023. O que vier além disso é lucro, mas a meta orçamentária do Flamengo é isso: semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Copa Libertadores e vice-campeonato brasileiro. O que vocês acham dessas metas esportivas do Flamengo? E tem mais uma maneira de ganhar din-din esse ano. Sabe por quê? Porque a Conmebol divulgou uma nova premiação na Copa Libertadores, uma premiação na fase de grupos por vitórias. Ou seja, cada vitória do Flamengo na Copa Libertadores vai colocar no bolso do rubro-negro $300 mil, cerca de R$1,5 milhão de reais. Só vitória, em cada vitória, gente. É muita coisa, né? E ainda teve um aumento também da premiação. Flamengo, se for campeão da Libertadores, por exemplo, pode arrecadar cerca de 150 milhões de reais. É muita grana. Então, gente, não pode dar mole na fase de grupos da Copa Libertadores, não. Tem que vencer nos jogos na fase de grupos da Copa Libertadores. Dia 27 é o sorteio, tá? Dia 27 é o sorteio da Copa Libertadores. O Flamengo está no pote 1. O que isso significa? Significa que o Flamengo não pode cair no mesmo grupo dos times do pote 1. Então, no pote 1 estão Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense, Independente Del Valle e Olímpia. No pote 2, aí pode cair, né? Adversários do Flamengo no pote 2. Pode ser Libertad, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona de Guayaquil, Racing, Corinthians, Colo-Colo ou o Fluminense. Pode ser o Fluminense. Fluminense, né? Pode ser sim aí o Fluminense que pode ser esse adversário também. Pode cair no grupo do Flamengo. Imagina, Fluminense no grupo do Flamengo na Libertadores. E no pote 3 tem o Bolívar, The Strongest, o Melgar, o Alianza Lima, o Argentino Júnior, o Metropolitanos, o Alcas e o Monagas.
E o pote 4 tem ninguém menos que Liverpool do Uruguai, Deportivo Pereira, Nublense do Chile, Patronato da Argentina, Independente Medellín, Atlético Mineiro, Cerro Porteño, Sporting Cristal. Imagina só um grupo, sei lá, cai Fluminense, Argentino Júniors, ou The Strongers, que é um time chato pela altitude, e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá no pote 4, galera. Que loucura. Então, esses são os possíveis adversários aí do Flamengo na Copa Libertadores. Agora vamos falar sobre Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus quer voltar ao futebol brasileiro. Ele não vai renovar o contrato dele na Turquia, que acaba em maio, vai ficar livre no mercado e ele quer voltar, ele tem esse desejo de voltar ao futebol brasileiro. O foco dele é a seleção brasileira, ele quer muito comandar a seleção brasileira, ser o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção brasileira, mas a seleção brasileira está focada em tentar a contratação do Carlo Ancelotti. Se não rolar seleção brasileira para o Jorge Jesus, ele pode ouvir propostas dos clubes aqui no Brasil. Entre eles, tem um time que eu sei que está interessado, que é o Corinthians. O Corinthians que manteve o técnico Lázaro, tenta confiar no trabalho do Lázaro, mas se não engrenar o trabalho do Lázaro, o Lázaro vai ser, sim, demitido. A prioridade deles é o Tite. O que eu soube é que o Tite sempre vai ser prioridade para eles. Mas, se eles não conseguirem contratar o Tite, que é muito provável, que o Tite já disse que não quer trabalhar em nenhum clube brasileiro nesta temporada, o foco deles vai ser o Jorge Jesus, que fica livre a partir de maio, tá? Quando acaba o contrato dele com o Fenerbahçe da Turquia. Vamos falar sobre a preparação do Flamengo para o Clássico. Por quê? Porque o Vitor Pereira tem alguns problemas, mas tem algumas boas notícias também, né? Hoje o Varela participou de todo o treino lá junto com o grupo, né? Foi reintegrado ao grupo, Guilherme Varela, e pode ser que fique à disposição do Vitor Pereira. O Flamengo ainda tem amanhã para trabalhar, tem o treino de amanhã para decidir e para ver como vai ser a resposta do Varela e se ele vai conseguir ficar à disposição do técnico Vitor Pereira para o jogo de domingo. De qualquer forma, o Vitor Pereira já indicou que o Everton Cebolinha ou o Matheus França podem ser as opções, podem ser titulares na ala direita, com preferência neste momento para o Everton Cebolinha. Mas o treino de amanhã vai ser decisivo para o técnico. Wesley também foi reintegrado, né? Uma outra boa notícia. E o Vitor Pereira, que precisa de jogadores na lateral direita, depois da lamentável lesão do Mateuzinho. É isso. Vasco foi eliminado para o ABC na quinta-feira, passou uma vergonha em São Januário. Eu vi os jogadores do Vasco muito desgastados, cansados, e, na minha opinião, isso torna a obrigação maior do Flamengo uma vitória, uma classificação em cima do Vasco no domingo. Quero saber a opinião de você, torcedor. Se hoje o Flamengo tem essa obrigação de vencer o Vasco no domingo. Lembrando que o Flamengo tem agora vantagem do empate. E o Vasco, para se classificar, precisa de uma vitória simples, né? O Flamengo, uma vitória simples, ou o Vasco, uma vitória simples. Quem ganhar, se classifica, beleza? Vou ficando por aqui, por hoje é só. Vamos sextar, que hoje é sexta-feira. Eu sei que vocês querem sextar, mas fiquem ligados aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo escrito assim, inscreva-se. Clica aí, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal e ajude a gente a crescer aqui, beleza? Grande beijo para vocês, pessoal. Tchau, tchau.